Não tem paz. Noticiário a gente não tem paz, né, meu amigo? A gente vai voltar Não há paz. a falar, adivinha do quê, né? Mais um dia, mais atualizações. Olha, eu chutaria, eu não, digamos que eu não vi nada, eu chutaria Banco Master, Ibanez Rocha, Cláudio, Acertou tudo, como sempre, Cláudio né? Castro, prenderam um cara por lá, é por aí. É O por aí. cardápio é esse. É por aí. O cardápio a gente não costuma variar muito aqui, mas não é nossa culpa. A culpa é do roteirista Boa. do Brasil. E a gente vai trazer atualizações sobre uma operação da Polícia Federal que prendeu hoje o ex-presidente do Rio Previdência, o Davis Marcon Antunes. E o Davis Antunes, ele tinha deixado o comando do Fundo Único de Previdência Social lá do estado do Rio de Janeiro, no fim do mês passado, depois de uma operação da Polícia Federal justamente que investigava fraudes nessa gestão. E as investigações envolvem investimentos no Banco Master. A Polícia Federal apontou aqui, dentre várias questões que são relevantes, mas destaco aqui aplicações que colocam em risco recursos de 235 mil servidores. Chico, é muito grave e a gente chama Luiz Costa Pinto, nosso Por Lula favor, particular do o homem que ICL. sabe tudo de Que caso sabe Master. tudo. Exatamente, meu querido. Boa tarde. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Chico. E gostaria de saber mais, tá? Boa. Eu preciso entrar mais nesses documentos para saber mais. Que maravilha. Não, Mas, que Gabi, Chico... Que é a intenção da polícia também, que é a intenção da PF, Justamente, é saber mais, né? E outra, não deixar, porque o perigo de um cara desse solto é ele interferir na investigação. Exatamente. E ele botou só 1 bilhãozinho na mão do Vorcaro. Quase nada, né? 1 bilhão, gente, no Banco Master. Não, o da Rio Previdência. Sim. Isso, Né? da Rio Pois Previdência. é, ele é dos fundos de previdência, é o principal investigado, mas a gente sempre lembra, tem o Fundo de Previdência do Estado do Amapá, o Fundo de Previdência do Estado de Rondônia, de Roraima, na verdade, o Fundo de Previdência da Prefeitura de Maceió, todos esses serviram para gerar caixa, né, para o Banco Master na operação em que ele estava precisando justificar junto ao Banco Central que não estava quebrado. E agora a gente sabe, pelas investigações, que no dia em que ele foi liquidado, 18 de dezembro do ano passado, o Banco Master só tinha em caixa 0,9% do capital suficiente para fazer face aos saques, né, que ocorreriam naquelas 24 horas do dia 18 de dezembro. Então, o banco estava quebrado, com operações fraudulentas. E esse dinheiro que foi alocado pelos fundos de previdência, dinheiro dos funcionários públicos desses estados, dessas prefeituras, ele sumiu. Ele sumiu. No caso do Rio de Janeiro, o pepino virou 1,4 bilhão de vermelho, que terá que ser recomposto pelo governo do estado. Tem mais a Amazonas, que a gente quase nunca cita, está também nesse pacotão aí. Isso. O Lula, não sei se você queria acrescentar. Não, é que agora acho que a gente pode falar, vocês falaram aí do Ibanez Rocha, Isso, da confusão com o eu BRB. ia né? justamente ia puxar esse fio, não saber se você tinha ainda algo a acrescentar nessa questão da Rio Previdência, que é um caso que também preocupa bastante, né? E que envolve sempre, vamos dizer, a corda arrebenta para o lado mais fraco, né? Tem sempre os mais atingidos por esse tipo de fraude. Agora, a Polícia Federal instaurou um inquérito para investigar essas suspeitas de gestão fraudulenta envolvendo o Banco Regional de Brasília, o BRB. E essa investigação, ela foi aberta na sexta-feira, está sob sigilo, mas foi comunicada ao ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, que é relator do caso do Banco Master lá no Supremo, e o foco da investigação está justamente nessa tentativa, né, Lula,
da compra do Banco Master pelo BRB, que aconteceu em março do ano passado, e que, naquela época, acendeu um alerta dentro do Banco Central, né? Tocou ali, acendeu a luz vermelha, amarela já para vermelha dentro do Banco Central, Lula. O que é que acontece? O atual presidente do BRB, que é um funcionário de carreira da Caixa Econômica Federal e indicado pelo Ciro Nogueira. Foi o Ciro Nogueira quem puxou do bolso do colete e indicou esse atual presidente do BRB. Mas ele tem um CPF a zelar. É o CPF de funcionário concursado há 40 anos da Caixa Econômica Federal. Esse personagem se cercou de técnicos, né, para fazer essa intervenção. Vamos ser claros, o Banco Regional de Brasília está sob intervenção maquiada, né, do Sistema Financeiro Federal. Essa intervenção contratou uma auditoria independente. Essa auditoria chegou a documentos que são considerados bombásticos, né, dentro do BRB. Esses documentos foram enviados ao Ministério Público e à Polícia Federal e, na sexta-feira, silenciosamente, o ministro Dias Toffoli, que está com o caso no Supremo, autorizou a formalização desse inquérito, né, por fraude financeira dentro do BRB. Aí quem é que está respondendo, quem é que está sendo investigado? Toda a diretoria do BRB, o presidente Paulo Henrique Costa e o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Por quê? Porque o governador do Distrito Federal é o controlador final do banco. E no caso do Ibanez Rocha, ele tinha uma ascendência total sobre a gestão do banco, mesmo que agora ele negue essa ascendência, né? As operações do BRB só eram feitas depois de passar pelo crivo do gabinete dele. O que uma pessoa ligada ao Paulo Henrique Costa me contou é que nenhuma operação era fechada pelo BRB sem que o governador Ibanez Rocha soubesse. Ibanez Rocha nega isso, mas é fato. E esse fato já está provocando um racha na defesa dos dois, que é mantida pelo mesmo advogado, Kleber Lopes, que foi um advogado que ocupou cargos na OAB do Distrito Federal quando o Ibanez foi o presidente da OAB local. Qual é a repercussão disso? Né? Neste momento, o Ibanez, o Paulo Henrique Costa e todos os ex-diretores do BRB no período investigado, que é um período de 5 anos para trás, de 2020 a 2025, eles respondem criminalmente pelas fraudes cometidas e também com o patrimônio pessoal, né, pelos prejuízos causados. E vamos dizer, no caso do BRB, o prejuízo estimado já está em 3 bilhões de reais, mas pode chegar aos 5 bilhões de reais em operações fraudulentas. E o Ibanez Rocha terá que comparecer com o seu patrimônio pessoal. Ele se jacta de ser um dos homens mais ricos do Centro-Oeste brasileiro. Quando tomou posse em 2019, né, para o primeiro mandato, ele dizia que não queria salário como governador porque ele tinha dinheiro demais, o que é uma mentira, porque ele recebe salário, né? Pode até doar, mas ele recebe, e isso é mentira. Ele comprou a casa na época, em 2020, 2021, ele comprou a casa mais cara já vendida no mercado imobiliário de Brasília, que foi era uma mansão da família do ex-senador Heráclito Fortes, né, do Piauí, que o Heráclito Fortes é casado com uma herdeira do grupo Brenan, né, e ele comprou então essa mansão. É uma casa espetacular e comprou à vista. Então este é o personagem Ibanez Rocha,
que agora terá que comparecer com seu patrimônio pessoal ao fim e ao cabo dessa investigação, que já provocou, Gabi, Chico, um terremoto na política local. Ibanez não tem mais condição de ser candidato ao Senado, né? Ele seria candidato ao Senado numa chapa conjunta entre o PL, né, da Michele Bolsonaro, que seria candidato ao Senado junto com ele em Dobradinha, ele pelo MDB, a vice-governadora Celina Leão pelo PP ao governo. Essa chapa já foi desfeita. A Celina Leão não sabe se terá o apoio do Ibanez na candidatura dela. A deputada Bia Kicis, do PL, já disse que ela quer ser candidata ao Senado junto com a Michele numa dobradinha puro sangue do PL. O Ibanez está sem palanque, mas na verdade o Ibanez está sem condições, né, de ficha corrida de ser candidato ao Senado, né? E é isso que ocorrerá. E aí está ressurgindo, né, a fênix da política distrital, que é o ex-governador José Roberto Arruda, que já surge como pré-candidato a governador pelo PSD, de dado, do Kassab. Temos o Capelli, candidato pelo PSB, de bola, né? Temos o Leandro Graz, pré-candidato pelo PT, e ainda um advogado que também foi presidente da OAB, o Kiko Caputo, que disputa na mesma faixa original do Ibanez Rocha, que pretende se lançar candidato aqui no Distrito Federal, nesse eleitorado de 2.300.000 pessoas e muita confusão financeira nesse cenário do Banco Master. Meu Deus do céu. Agora, Lula, o Paulo Henrique Costa, esse pernambucano que você já deu a ficha dele em outras edições, ele segura a bucha sozinho? Ele tem o mesmo advogado, tem a mesma retaguarda jurídica do Ibanez Rocha. Ele segura essa bucha sozinho para não sobrar para o Ibanez ou não chega a tanto amor? Não chega a tanto amor, Chico. Né? É amor de boate de radiola de ficha, né? Ele se desmancha ali quando o sol nasce. Né? Se desmancha com a maquiagem ali de manhã. Exatamente. Eu até pensei em um outro amor aqui, que uma música pop poderia muito bem dizer qual que era, mas eu vou poupar. Não, por favor, agora não, agora não. 5h47. Agora fala. Agora, por favor. Eu vou ter que Boate azul, alguma coisa assim, não? Não, é porque ele falou esse amor era outro tipo de amor. Aí tem uma música pop aí que vocês podem procurar que fala muito melhor. Boa. Mas, gente, eu quero continuar nesse assunto ainda. Não sei se vocês querem fechar essa temática mais... Peraí, não, só terminar. Claro, então já que a gente estava falando de amor, a gente está no momento de viver gargalhadas e lágrimas, né? Gargalhadas de um lado e lágrimas do outro. Exato. Boa, Porque Lula. esse amor não deu certo. Esse amor não deu certo, não segurou a onda. Não segurou a onda, boa. Ai, gente, eu quero falar ainda de Ibanez Rocha, mas trazendo aqui para essa questão da CPI do crime organizado, né? Falando em caso Master e BRB, tem esse personagem na trama que é o governador do Distrito Federal e ele decidiu recusar o convite, não compareceu hoje, né, Lula, à CPI do crime organizado. Aí a manchete na nossa tela do nosso site, ele já tinha falado, na verdade, no passado, que não iria pessoalmente, tinha indicado o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, o Sandro Avelar, para prestar os esclarecimentos. Só que o que aconteceu? O Avelar também não foi. Opa, vai sobrar para mim aqui? Não, Não, tô fora. de jeito nenhum. E aí, o representante enviado foi o secretário executivo da Secretaria de Segurança Pública, que é o Alexandre Paturi. Só que aí os integrantes da CPI decidiram cancelar essa sessão e o presidente da comissão, que é o senador Fabiano Contarato, disse que vai pedir a convocação do governador. Porque aí, Lula,
não tem essa de vou ver e te aviso, né? De dar Sim. uma... Não tem como. Aí você tem que comparecer mesmo. Não, É obrigatório, né? Isso, Gabi. Quando a Manuela Borges, nossa repórter aqui, me avisou de manhã que o Ibanez não iria e tinha passado esse migué, né, na comissão, eu disse para ela, ó, Manuela, agora ele vai ter que ser conduzido sob vara, né? E é o que vai acontecer. A Manuela riu, eu disse, sob vara, né? E lembremos, o senador Fabiano Contarato é uma das personagens mais sérias do Congresso. Quando ele foi indicado para a CPMI do crime organizado, a gente disse aqui que era um fato relevante porque ia chegar a algum canto. Não era uma brincadeira. A convocação do Ibanez Rocha se deu, no caso da CPI, porque o crime organizado passa pelo Distrito Federal. O PCC e o Comando Vermelho estão instalados aqui no Distrito Federal por causa dos presídios de segurança máxima, aonde estão alguns dos cabeças dessas organizações, e ele tinha muito a falar, porque hoje você sente o crime se espraiando no entorno de Brasília, né? Então, tinha cabimento à convocação. Mas ele tentou negociar uma proibição de que fossem feitas perguntas sobre o caso Master pelos senadores, ou seja, ele quis controlar o que seria perguntado a ele pelos senadores que integram um outro poder da República, né, o poder legislativo. E o senador Contarato disse, não tem jogo, não tem acordo, vai ter que responder o que for perguntado. Aí ele indicou o Sandro Avelar, achando, creio eu, que ele estava fazendo um jogo de assustado, né, para os senadores. Porque o Sandro Avelar é delegado de Polícia Federal de carreira, foi presidente da Associação dos Delegados de Polícia Federal, foi secretário de Segurança de um governo petista aqui, do Agnello Queiroz. Depois ele serviu ao governo Dilma, ficou no período do Temer, serviu no Palácio, no Ministério da Justiça, no governo do Bolsonaro, era um dos braços direitos do Sérgio Moro na Polícia Federal, tem muita interlocução, já foi candidato a deputado federal pelo MDB aqui e hoje é o presidente do PSDB. Então ele achava que o Sandro Avelar faria uma interlocução política e esvaziaria essa convocação. O Sandro Avelar não conseguiu fazer essa interlocução política. Aí eles mandaram o primeiro técnico, né, na agulha, que era o Paturi, que disse, não, eu não preciso ir. Resultado, agora o Ibanez será conduzido sob vara e não tem acordo em relação a perguntas que não possam ser feitas. Mas aí se vê a obsessão dele de se livrar de qualquer coisa de Banco Master, né? Realmente isso pega de uma maneira que, se a candidatura já foi para o espaço, o estrago político pode ir até mais além, né? Eliminá-lo da cena política. É um desgaste. Não, o estrago político está feito, Chico, Gabi, né? Esse caso Master, não só ao final dele, porque o que está se preparando no Banco Central é uma coisa que a gente falava aqui no começo disso, ainda em dezembro, a federalização do BRB. O que os técnicos do Banco Central querem para evitar uma liquidação extrajudicial do banco, que tem um custo financeiro grande, é colocar o Banco BRB no cabide, né, no organograma ou do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal, e ele ser gerido como um banco auxiliar, né, durante algum tempo. Mas há o cenário também da liquidação do banco, que aí é uma dor de cabeça para os funcionários públicos do Distrito Federal, para os pequenos empresários do Distrito Federal. O banco teve um crescimento anabolizado nesses 7 anos de Ibanez,
de fato, um crescimento anabolizado, né? Aquele fenômeno, o cartão Fla-BRB, né? O cartão do Flamengo, o Ibanez Rocha é sócio do Flamengo, ele abriu as portas para o Flamengo aqui no Distrito Federal, ele colocou o BRB como patrocinador master da camisa do Flamengo e ele criou esse cartão Fla-BRB, que tinha, né, coisa de 19 milhões de associados. Foi um cartão que teve um crescimento exponencial e passou a financiar diversos eventos esportivos e culturais, shows aqui no Distrito Federal. E muita gente fez o cartão BRB, se tornou cliente do BRB para usar esse cartão como privilégio de compra de ingresso, para usar a sala VIP no aeroporto de Brasília, que eles têm uma sala VIP lá, que auxilia, que dá um apoio, né, a quem tem o cartão. Então teve um crescimento realmente grande dos usuários do BRB nesse período e que colocaram suas economias lá. Eu conheço pelo menos assim umas 20 pessoas que nos últimos dias, nas últimas semanas, vêm reduzindo ou retirando totalmente os seus recursos do BRB em razão dessa insegurança do banco. E uma liquidação, ela gera essa insegurança no mercado, né? Mas o final desse processo na melhor das hipóteses, a federalização, na pior das hipóteses, para o erário e para o cidadão comum, é a liquidação. Perfeito. Boa. O Lula, tem uma outra história ainda ligada ao Banco Master. Estão vendo que a gente está trazendo várias atualizações e, de fato, é um caso que está tomando quase todo o noticiário de Brasília, né? Ontem a gente teve uma exceção porque abriu o ano legislativo e judiciário também, então outras pautas voltaram a ser colocadas aqui na nossa discussão política. Mas, já que a gente falou, aliás, citei agora a volta do ano legislativo, podemos falar sobre CPMI do Banco Master, né? A oposição no Congresso conseguiu reunir essas assinaturas suficientes para pedir a CPMI do Banco Master. O deputado bolsonarista Carlos Jordi, do PL, que organizou a coleta de assinaturas, e a própria bancada também do PT na Câmara decidiu assinar, né, Lula, os pedidos para a CPI e CPMI para investigar esse caso do Banco Master. Inclusive, no pedido de CPI, conseguiu mais assinaturas que o próprio Centrão. Aliás, Centrão que, apesar de publicamente ter que apoiar de alguma maneira ou dar alguma sinalização para a sociedade, deve estar bem preocupado se sair alguma coisa dessa CPI, né, e da CPMI também, Lula. Gabi, o Carlos Jordi é o autor do pedido da CPMI, não é isso? Exatamente. Porque o da CPI na Câmara é o Rodrigo Hollenberg, que foi governador do Distrito Federal pelo PSB e ajeitou o banco, deixou ele um banco pequeno, mas um banco limpo, né? E aí o Ibanez veio e foi essa esculhambação com o BRB. A CPI já tem mais de 200 assinaturas, já foi protocolada e já entrou naquele fim de feira, né, da gaveta do Hugo Mota. Porque o Hugo Mota, presidente da Câmara, e ele pode fazer isso, já anunciou, agora à tarde, que a CPI do Banco Master entra na fila. O que isso significa? Já existem 5 CPIs pedidas ou instaladas, né, cumprindo o regimento na Câmara dos Deputados, e uma nova CPI só começa quando uma dessas 5 acabar. E não há previsão para que elas acabem, porque o Hugo Mota não quer essa CPI, justamente porque o Hugo Mota está aonde está, colocado sobretudo pelo Arthur Lira, que é muito amigo do Daniel Vorcaro, que teve diversas reuniões com o Daniel Vorcaro, com Augusto Lima, nesse processo, junto, inclusive, com o senador Ciro Nogueira e o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, que eram os abre-alas da política em Brasília para eles.
Agora, a CPMI, Comissão Mista, não. Ela deverá ter o número de assinaturas rapidamente, ou já tem, né? Ela é protocolada da mesa do Congresso, que é uma entidade, é um ectoplasma de Brasília, porque o Congresso não existe fisicamente, né? Ele é uma entidade teórica entre Câmara e Senado, presidida pelo presidente do Senado. Mas não há um regimento específico do Congresso. Como não há um regimento específico do Congresso, não há essa regra de CPIs. E aí houve assinaturas suficientes, então instala-se a comissão. Alguns presidentes de Senado protelam a instalação de CPMIs com assinaturas suficientes. Mas já há uma jurisprudência muito assentada no Supremo Tribunal Federal de mandar instalar assim que o número de assinaturas foi atingido. Então, eu acho que essa CPMI vai sair do papel, ela contará com a presença do governo. Foi muito boa a decisão da bancada do PT de assinar essa comissão, porque CPI atrapalha governo, sempre. CPI é instrumento de minoria, mas nesse caso, né, o Banco Master era o assinador de cheques, era o emissor de notas promissórias do Centrão, era o mantenedor financeiro desse Centrão que é contra o governo, desse Centrão que é o mantenedor dos projetos de extrema-direita, né, na política. Então, foi muito saudável para o processo que o PT aderisse a esse pedido de CPI. Muito bom. Lula, prazer ter você aqui com a gente, meu querido, nessa terça-feira. A gente se vê de novo amanhã, com certeza, com mais atualizações envolvendo o Banco Master. Lula está de olho em todos os campos ali de Brasília para trazer todos os detalhes para a gente. Valeu, querido. Idem, idem. Nos vemos, Chico, Gabi, até logo. Valeu, querido, por mais essa. Obrigado. Aliás, trazer uma informação importante aqui que surgiu a partir de uma apuração, de um furo do ICL Notícias, íntegra da entrevista com o Mauro Matosinho, o piloto. Está no nosso site, também na nossa programação do YouTube, tem vídeo também, a gente tem novidades a respeito da CPMI do INSS, que convidou o Mauro Matosinho para prestar esclarecimentos. O documento acabou de chegar aqui nas minhas mãos, aliás, nas mãos da nossa equipe, né? Importante. CPMI do INSS, então, solicitando o depoimento desse piloto que foi flagrado pela Polícia Federal com malas. O ICL dá essa reportagem com exclusividade. Naquele primeiro momento chocou muita gente, mas a imprensa deu um migué ali, ninguém foi atrás para continuar uma história que começa aqui. Mas essa semana já vi na TV, na Band, já começou a pipocar em outros lugares, e o Matosinho torna-se o personagem que é, um personagem muito importante para decifrar essa ligação Centrão, que funciona na Câmara dos Deputados e no Senado, com Faria Lima, essas fintechs aí da bandalheira toda, e também com um braço no PCC, no crime organizado. Esse é um personagem central que começa a contar a história aqui no ICL. É isso.